Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, por que os cientistas precisam estar atentos às evidências de seus estudos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, nosso tema de hoje é um estudo que foi retirado da revista Nature em 8 de março. Em meio a tantas discussões sobre a confiabilidade da ciência e dos cientistas, esse assunto deve sempre ser examinado de modo crítico. O trabalho havia sido publicado por um grupo holandês que afirmava ter obtido evidência conclusiva da preparação de partículas chamadas férmions de Majorana, que despertam muito interesse por sua potencial aplicação em computadores quânticos. Em 1937, o físico italiano Ettore Majorana previu a existência de partículas que seriam suas próprias antipartículas. Mais recentemente, surgiram propostas para confirmar a previsão de Majorana com quase-partículas, combinando propriedades de semicondutores e supercondutores. Devido a condições especiais de simetrias, as equações que governam a física desses sistemas assumem a mesma forma matemática do trabalho de Majorana. Uma das previsões teóricas sobre os férmions de Majorana é que eles têm propriedades topológicas, o que significa que as suas características principais não se alteram sob deformações. Por exemplo, uma rosquinha pode ser continuamente deformada para se tornar uma xícara, mantendo a propriedade de ter apenas um furo na asa da xícara. A codificação de informação em partículas quânticas como essa poderia ser de grande valia para o desenvolvimento de computadores quânticos. Na computação quântica, as unidades básicas de informação, os bits, são substituídas por bits quânticos, os qubits. Mas a informação codificada em qubits é muito frágil e pode ser perdida por interações com os sistemas físicos que os cercam, genericamente chamados de ambiente. Qubits topológicos prometem ser muito menos sensíveis ao ambiente e, portanto, fornecem um caminho promissor para o desenvolvimento de computadores quânticos, um objetivo que tem sido perseguido no mundo inteiro e pelo qual gigantes como Google, IBM e Microsoft estão competindo. Após resultados promissores de um grupo da Universidade de Delft em 2012, a Microsoft resolveu investir em qubits topológicos e criou um centro de pesquisa na Holanda liderado por Leo Kovenhoven. Em 2018, o grupo dele publicou o trabalho na revista Nature, afirmando ter obtido evidências conclusivas da criação dos férmions de Majorana. O trabalho já recebeu mais de 300 citações, mas estava errado. Quais os problemas que levaram à retirada do artigo? A criação dos férmions de Majorana é extremamente difícil e exige proezas tecnológicas para produzir os materiais e criar as condições necessárias. Não bastasse isso, ainda há diversos outros fenômenos que podem gerar evidências experimentais que se assemelham muito ao que se espera dos Majoranas. Cada vez que um resultado importante aparece na literatura, outros pesquisadores buscam confirmá-lo e trabalhar com novos avanços a partir desse resultado. Nesse caso, pesquisadores como os professores Sergei Frolov e Vincent Mauryk começaram a encontrar contradições. Eles conseguiram acesso aos dados brutos do grupo de Kovenhoven e então perceberam graves falhas na sua análise e apresentação. Escreveram para a revista Nature no começo desse ano, apresentando evidências dos erros. A Universidade de Delft nomeou um grupo de especialistas para investigar a possibilidade de faltas éticas no estudo. De modo resumido, a conclusão é que os autores selecionaram dados para apresentar na publicação, sem justificar adequadamente a supressão de outros. Eles apresentaram parte da informação de modo equivocado e, posteriormente, perceberam que tinham feito o erro de calibração que tornava o valor de uma medida crucial incorreto. Os especialistas disseram não ter encontrado intenção de enganar a comunidade, embora a leitura dos materiais não permita dissipar totalmente essa suspeita. Não houve fabricação de dados, que foram, de fato, totalmente obtidos nos experimentos realizados. Eles classificam no seu relatório público o ocorrido como resultado infeliz de viés de confirmação. Os pesquisadores encontraram aquilo que queriam encontrar. Citam Richard Feynman: a primeira regra para um cientista é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de ser enganada por você. Para mim, a história ilustra que não devemos confiar cegamente em cientistas. Devemos confiar nos métodos e procedimentos da ciência. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, foi lançado o plano emergencial em relação à pandemia.
com restrições mais duras. Vamos voltar a falar então de um tema que a senhora sempre reforça a atenção. Como fica o transporte coletivo nesse plano, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, pela primeira vez, pensando no Plano São Paulo e o tipo de restrições, a estratégia de restrições que foi sendo adotada, o transporte coletivo é pelo menos mencionado. Todas as demais, nenhuma palavra sobre o transporte coletivo, que é claramente, não tem a menor dúvida disso, uma fonte de disseminação do Covid, pensando o quanto ele permanece com uma superlotação. Nessa fase emergencial proposta pelo governo do estado, há uma recomendação que as prefeituras e também os operadores do âmbito do próprio governo do estado não diminuam a oferta de transporte, mesmo caindo o número de passageiros. Essa recomendação, por um lado, não garante que isso não seja feito no âmbito das prefeituras. Aliás, desde o começo da pandemia, pensando e mirando no equilíbrio financeiro dos contratos, as prefeituras reduziram a frota, o que fez com que elas continuassem ônibus, metrôs, trens com superlotação e, portanto, com perigos maiores de disseminação e contágio. A recomendação para que não diminua, ela é importante, mas ela é absolutamente insuficiente. Medidas concretas para que isso não seja diminuído, inclusive da onde vem uns subsídios, para que as prefeituras possam manter a totalidade da frota funcionando e adotar medidas maiores ainda de proteção, ainda ficou completamente no ar, Sandra. Mas, professora, também foi proposto no plano emergencial um escalonamento de horários dos trabalhadores, né? Verdade, pela primeira vez também se fala em escalonamento de horários no sentido de reduzir a quantidade de pessoas que saem simultaneamente das suas casas para usar o transporte coletivo, uma medida sem dúvida nenhuma muito importante, né? E também pela primeira vez nesse plano emergencial se considera o tamanho das categorias profissionais para se pensar o que é mais restrito e o que é menos restrito, já que nós já mostramos ao longo do ano passado inteiro que os lugares que concentram mais gente que teve que sair para trabalhar, inclusive para poder tocar os serviços emergenciais, foram os lugares que concentraram muito mais o contágio e os óbitos. Agora há uma proposta, há uma sugestão de escalonamento, mas não há medidas concretas de escalonamento, nem obrigatórias e nem nenhum tipo de incentivo ou apoio para que isso efetivamente possa acontecer. Faltam ainda medidas concretas de tratamento do transporte coletivo durante a pandemia. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Hoje eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para a questão do agronegócio, que é um assunto que merecia ser mais discutido, mais ser objeto de reflexão. A gente muitas vezes repete essa expressão, porque entrou já, vamos dizer, no nosso vocabulário há bastante tempo, embora tenha demorado, eu vou explicar isso, mas nem sempre se dá a devida atenção para o próprio significado, né, do que vem a ser agronegócio. Então, por que eu estou chamando a atenção desse assunto hoje? É porque está indo para as livrarias, um livro novo sobre esse assunto que chama Formação Política do Agronegócio, de autoria do Caio Pompeia. É a editora Elefante que está mandando para as livrarias. Então, é uma ótima oportunidade para se refletir sobre o tema, porque
é fruto de uma pesquisa impressionante que foi realmente as origens da expressão. Então, o autor foi a Harvard, ficou lá um ano conversando com as pessoas que tiveram participação direta na formulação. Isso nos anos... Na verdade, ele começa desde os anos 50 a contar essa história, né? Como se sabe, aqui demorou muito para chegar. Aqui no Brasil pode-se dizer que se fala em agronegócio, que é a tradução de agribusiness, né? Desde os anos 90, talvez. Essa historinha está toda muito bem contada até no começo do livro. Então esse livro nos traz informações interessantes sobre o tema, não, professor? O que o senhor pode antecipar ou destacar sobre essa obra? Uma das questões que pode ser levantada, assim, que merecem reflexão, com a leitura dessa história da formação do agronegócio no Brasil, né, é a seguinte: a ideia, quando ela surgiu, é interessantíssima porque ela quis romper com uma visão que até ali era predominante de se estudar a agricultura ou a agropecuária, né, como se ela fosse algo que pudesse ser estudado isoladamente dos outros setores econômicos, né, tanto das indústrias fornecedoras para o agropecuário, né, para as atividades agropecuárias, quanto das indústrias e dos serviços que levam os produtos da agropecuária, seja para a mesa do consumidor ou para as indústrias de transformação ou até para a energia. Então, a proposta inicial que fez surgir a expressão agribusiness foi a ideia de que esse bloco precisaria ser estudado em conjunto, quer dizer, que existiam relações entre a agricultura tanto para trás como para frente, né, com os setores econômicos, que eles precisariam ser considerados, a agricultura deveria ser entendida e estudada dentro desse contexto, e daí não mais estudar a agricultura, a agropecuária, e sim o agronegócio. O que é estranho é que, apesar de a gente ter importado essa expressão já há bastante tempo, não há muitos sinais de que exista agronegócio nesse sentido no Brasil. Por quê? O que se vê ultimamente é muito claro que os representantes desse chamado agronegócio, na verdade, é um pessoal do agro. E que as indústrias, as grandes indústrias, antes da porteira e na distribuição, elas não vestiram a camisa. Há até um caso muito recente, interessante, como exemplo, que foi o que envolveu a marca Cerati, a famosa mortadela, né, que é uma grande multinacional, e que ficou muito contrariada quando soube pelo programa do Gregório de Vivier, né, aquele Greg News. Enfim, vale a pena também espiar isso aí. Eu vou tratar desse assunto na minha próxima coluna para o Valor, que sai na sexta 26. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, o comentário dessa semana não é muito positivo. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, a escalada do número de mortes, né? Mais de 2.000 mortes por dia, batendo recordes sucessivos, no meio de um cenário de negacionismo atroz. Ao mesmo tempo, o Brasil se transformando num pária internacional, né, no pior caso da gestão do Covid no mundo, e isso nos dando um sentimento de melancolia muito profundo, né, uma espécie de labirinto, de beco sem saídas, sem saber o que fazer, sentindo-nos aprisionados numa situação absurda. Eu me lembrei, por conta disso, de uma canção do Caetano Veloso de exatamente 30 anos atrás, uma canção do disco Circulador, de 1991, que se chama O Cu do Mundo. Nessa canção, é uma canção forte
ao mesmo tempo uma canção curta, um recado de chofre, que fala, a certa altura na canção, a mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Naquele momento ele estava reagindo e comentando a linchamentos que tinham acontecido recentemente. Agora, hoje, 30 anos depois, posto em perspectiva, é como se aquela sociedade civil que praticava linchamentos tivesse se voltado contra si mesma em grande escala e no âmbito da política e feito um grande linchamento do próprio país, da república, da democracia, do Estado de Direito e do apreço pela vida. Esse cu do mundo, esse estado de sítio, o cu do mundo, esse nosso sítio, diz na canção, né? É esse sítio, esse estado de sítio, né? Quer dizer, nós nos vemos sitiados dentro de um país enorme do qual ninguém pode sair, ninguém é mais aceito em lugar nenhum do mundo e um pesadelo permanente. Então, essa canção, por sua vez, eu acho que ela se reporta num contexto em que 10 anos antes dela, o Chico Buarque tinha feito uma canção chamada Não Sonho Mais, né, que fala de uma horda, de um bando de esfomeados que persegue um homem e devora, né? Comemos ovo e aquele povo pôs-se a cantar. É como se esse pesadelo social tivesse se avolumando. E o cu do mundo, né, a rima esdrúxula em U, hoje se propaga. Então essa minha coluna de hoje lembra isso e, para finalizar, a gente ouve um trecho de O Cu do Mundo, de Caetano Veloso. A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O Brasil está enfrentando um aumento no número de casos de Covid. Como você tem visto essa segunda onda? Pois é, Denis, nós estamos vendo aí a segunda onda, que é uma segunda onda extremamente forte, pesada, muito mais pesada do que a primeira. Ela é uma combinação aí de dois vírus que estão circulando, né, o vírus original da Covid e a variante de Manaus, a P1, que ela é muito mais contaminante, mais letal, ataca os jovens e, portanto, está trazendo os números para níveis muito maiores do que nós tivemos na primeira onda. Na primeira onda tivemos aí um máximo de por volta de 1.000 mortes por dia nos meses de pico, de junho a agosto, e agora nós estamos numa situação onde nós estamos vendo médias diárias de 2.000, quase 2.000 mortos. Então isso dá um retrato um pouco da situação que estamos vivendo, ao mesmo tempo que os hospitais estão colapsados, né? Já não temos mais leitos de UTI em vários estados, inclusive aqui em São Paulo estamos nos aproximando, né, do colapso, né? A própria rede privada está pedindo ajuda para o SUS, porque também não está dando conta, vê como é curioso isso, né? A gente sempre achou que a rede privada era muito melhor que a do SUS, mas a rede privada também está colapsada e isso efetivamente exige medidas drásticas como essas que foram adotadas aqui em São Paulo e até mais drásticas do que estas, né? Eu até diria que nós deveríamos ter um lockdown nacional, né, paralisar durante 15 dias o país para ver se a gente gera um choque para poder reduzir a transmissão do vírus em todo o território nacional, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é fundamental a adoção de medidas de apoio econômico, não só para as pessoas, como o auxílio emergencial, que demorou muito para poder ser aprovado e ser colocado em prática já agora em 2021, como também para setores. E eu, particularmente, tenho uma grande preocupação com um setor, que é o setor da cultura e da gastronomia, que sofreram muito já na primeira onda e que agora vão sofrer muito mais. Então, é necessário que o governo adote medidas para socorrer esse setor, porque senão ele vai perecer. E quais vão ser as consequências para São Paulo? Então, Denis, semana passada nós tivemos a notícia
Quió do Borogodó, que é um espaço cultural importante da cidade, um espaço voltado para o samba, que tem mais de 20 anos, estava ameaçado de fechar por falta de pagamento de aluguel. E muitos outros espaços de cultura de São Paulo já fecharam, estão ameaçados de fechar, por exemplo, a Casa do Mancha, né, por exemplo, o Bourbon Street e vários outros espaços que já não têm condições de continuar, já sofreram muito na primeira onda e sem perspectivas agora de reabrir, efetivamente não tem condições de resistir sem um apoio governamental. Então, eu quero chamar a atenção à importância da cidade de São Paulo olhar com muito mais cuidado para os seus setores de cultura, de gastronomia, criando programas de manutenção, né, que podem ser combinados, inclusive, com programas federais, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que tem que ser renovada, com programas que o Estado de São Paulo precisa criar, né, para poder proteger esses espaços, porque a cidade de São Paulo vai perder muito se esses espaços fecharem definitivamente. Pessoas que investiram muito dinheiro, muita dedicação para poder criar espaços que fazem a diferença da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, nós tínhamos que ter programas especiais para poder apoiar os custos fixos desses locais enquanto eles estiverem fechados, né, que pode ser inclusive combinados com acordos com proprietários, né, por exemplo, uma redução significativa do aluguel em contrapartida com o pagamento desses aluguéis com recursos que venham de um programa estatal, a isenção de impostos nesse período, isenção de taxas, né, porque senão esses setores não vão aguentar, né, essas áreas, essas casas de cultura, esses lugares importantes da cidade não vão aguentar um novo período de paralisação que é absolutamente necessário. Nós não temos que ser contra, né, o isolamento, contra, né, as medidas de restrição à circulação. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.